Dúvida do Cícero Vieira. Boa noite. Eu pago pensão para minha ex-mulher, mas não é judicial. Eu posso declarar ela? Cícero, não pode, e o motivo é o seguinte. De acordo com a Receita Federal, qualquer tipo de pensão alimentícia, seja para ex-mulher, seja para filhos, elas precisam ser definidas judicialmente por um juiz para ter validade para que tu possa colocar na tua declaração de imposto de renda, para que tu possa bater. Pode pagar a pensão que tu quiser, o valor que tu quiser, pelo motivo que tu quiser. Agora, para poder declarar essa informação no teu imposto de renda, ela precisa ser judicial. E por que isso? Quando nós falamos que nós pagamos pensão alimentícia para alguém, não que a Receita Federal desconfie da nossa honestidade, mas eles vão confirmar essa informação. Quando tu diz que tu paga pensão para tua ex-mulher, eles vão confirmar se essa informação procede, qual é a verdade dessa informação. Todo divórcio, todas essas questões judiciais têm um número de processo e tem um registro. E a Receita Federal tem acesso a essa informação. A Receita Federal vai lá e vai ver, o processo número 1234 diz que o Cícero Vieira paga R$1.000 de pensão por mês para sua ex-esposa. Tá? Eu estou chutando aqui. Então lá diz isso, lá foi estipulado pelo juiz, tem um processo, tá? É um documento válido para a Receita Federal que eles vão chegar lá, vão olhar e vão ver. Por isso que é permitido pagar assim, pagar de boca, né? Vamos dizer assim, em acordo amigável, sem ser judicial, eles não aceitam porque eles não têm como checar essa informação. Tá certo, Cícero? A questão pensão alimentícia, o que acontece muitas vezes é o seguinte, nós temos esse documento, tá? Nós temos essa informação, foi feito por um juiz, uma audiência, tudo certo, a gente faz a declaração, coloca essa informação, vai lá e pimba, cai na malha fina. Aí o que acontece? Quando abre o prazo de recurso que nós temos, nós pegamos esse processo com esse número, né? O processo, número tal, lá 1234, de separação, de divórcio, que estipulou tantos reais pagos por mês em pensão. Então, nós enviamos esse documento para a Receita Federal, caso eles não tenham acesso, caso eles não olhem, e aí eles vão olhar isso e vão liberar. Eu já vi muitos casos assim. Isso precisa ser feito. A alternativa para ti, ou é não colocar, né? A mais óbvia, a mais fácil é não colocar, né? Então, tu não vai poder colocar isso. Outra alternativa é tu mesmo, de livre e espontânea vontade, ir no juiz, né? Marcar uma audiência e estipular isso formalmente. Tá bom? Então, se for vantajoso para ti, se tu achar que vale a pena isso para o imposto de renda, tu pode pegar e fazer isso. Aí vai ter que ver os custos. Eu não sei os custos disso, né? Para contratar um advogado, para entrar, né? Para abrir um processo, para formalizar isso. Não sei quanto tu paga de pensão, para ver se isso vale a pena ou não no teu imposto de renda. Talvez o gasto que tu vá ter seja maior do que o benefício que tu vai ter com o imposto de renda. Tá bom? Mas isso aí vai ficar a teu critério. E a mesma coisa que eu falei no teu caso, Cícero, para tua ex-esposa, o caso pensão alimentícia para filhos funciona exatamente igual. Precisa ter um documento, né? Precisa ter o processo ali, o número do processo, estipulando tudo certo. O lado bom de ser feito no juiz, tudo, né? Ao rigor da lei, como manda a lei, é o seguinte: se tu pagar plano de saúde ou se tu pagar escola que tiver neste processo, tu pode usar isso para bater no teu imposto de renda. Então, essa parte ninguém fala, né? Filho, ou até ex-esposa, né? No caso, ex-mulher, ex-marido, que nós pagamos pensão alimentícia, só pode ser deduzido pensão alimentícia. De gasto com escola, gasto com educação, plano de saúde, dentista, todos esses gastos com a criança, o alimentado, no caso é chamado, né? No caso do alimentado, não pode ser deduzido do imposto de renda de quem está pagando pensão. Ele só pode deduzir a pensão, a não ser que isso esteja no documento, no processo. Então, caso seja a tua opção, estou separando, vou pagar pensão para o meu filho e vou pagar a escola. Ou eu vou pagar pensão para o meu filho e aí ele vai ficar no meu plano de saúde na minha empresa. Então, tenha isso escrito no documento, no processo, tá bom? No processo de divórcio, no processo de separação, no processo alimentício, tenha isso redigido, bem escrito ali, e aí com isso tu pode colocar. E tu vai ter a opção lá de declarar o plano de saúde do alimentado. Em vez do dependente, né? Que dependente é quem vive contigo, né? Dependente é o meu filho que vive comigo e eu pago as custas. É a minha esposa que vive comigo, eu pago as custas. É meu marido que vive comigo, eu pago as custas. Esse é meu dependente. Alimentado é a pessoa que eu pago pensão alimentícia. É o meu filho, a minha filha que eu pago pensão alimentícia. É a minha ex-esposa, é o meu ex-marido.
tá? Então, essa diferença dependente para alimentado. Existe essa brecha na lei que eu posso declarar plano de saúde, eu posso declarar educação do alimentado, mas isso tem que estar registrado no processo, no número do processo. E aí vai ser a mesma coisa, tu vai fazer isso, tu vai mandar a tua declaração para a Receita Federal, não tenha dúvida, se tu tem dúvida que tu pode cair na malha fina, não tem essa dúvida, eu te dou a certeza, tu vai cair na malha fina. Então tu vai fazer isso, tu vai cair na malha fina, sem problema nenhum, fica tranquilo com isso. Tu caiu na malha fina, tu vai ter que esperar um ano para tu poder abrir o processo e enviar esse processo para eles, tá? Fazer a petição lá de documentação. Então, tu vai ficar um ano na malha fina esperando isso. Chegou esse um ano esperando para fazer isso, tu vai enviar esse documento, tu vai enviar esse processo, né? O processo lá, número tal, tá lá estipulado, vou pagar R$1.000 de pensão e vou pagar mais o plano de saúde. E aí vai estar ali, então eu vou poder deduzir plano de saúde, eu vou poder deduzir a pensão. Ah, mas a escola eu estou pagando. Cara, a escola, se não está nesse documento, não posso botar. Então, a escola eu perdi, tá bom? Então, mas vou poder botar o plano de saúde. Agora, se ficou acordado ali, não, eu vou pagar metade da escola, vou pagar o plano de saúde, vou pagar o plano odontológico e vou dar mais R$1.000 de pensão. Então, tudo isso tu pode deduzir do teu imposto de renda do teu alimentado. De novo, isso vai ter que estar escrito no processo. E aí tu vai ter que mandar lá o número do processo, tudo bonitinho, as páginas lá em PDF, tudo para o fiscal ver e aí poder liberar a tua declaração. Mas sem isso, infelizmente, nós não podemos fazer. Tu pode pagar quanto de pensão tu quiser, Cícero, tu pode pagar o tempo que tu quiser, mas, infelizmente, tu não vai poder abater do teu imposto de renda. Caso tu tenha ficado com alguma dúvida sobre esse ou sobre qualquer outro assunto, deixa nos comentários aqui embaixo, que assim que eu ver eu te respondo. O vídeo por hoje era isso. Meu muito obrigado e até a próxima.